Você já parou para pensar no quanto você se preocupa com a opinião dos outros e sobre os danos que isso trouxe à sua vida? Quantas amizades e oportunidades você perdeu por conta de preocupações com a opinião dos outros? Aquela garota que você deixou de se aproximar por se importar, se preocupar com o que ela pensaria sobre você. Aquela pessoa, aquele garoto, aquela oportunidade, aquelas oportunidades que surgiriam caso você se aproximasse um pouco das pessoas e parasse de se preocupar tanto com a opinião delas. Sem falar no amadurecimento e no crescimento pessoal que você teria obtido se você não tivesse esse medo. Eu me lembro de uma situação em específico que eu passei e que tem uma lição sobre isso. Uma vez eu estava no cinema com uma garota e no meio do filme o alarme do celular dela tocou. Imediatamente, neste momento, todo mundo ficou olhando para ela. Ela ficou muito ansiosa, com muito medo, e o que ela fez? Jogou a bolsa dela, que estava com o celular dentro, para que eu resolvesse o problema. O problema é que a bolsa dela tinha vários bolsos, e eu não sabia exatamente onde estava o celular dela. Então, eu passei alguns minutos tentando encontrar o celular, até que finalmente eu consegui desligar o alarme. Provavelmente essa garota teria resolvido o problema em 1/3 do tempo, porém ela estava tão ansiosa que não conseguia raciocinar naquele momento. Esse é um exemplo prático de uma resposta de congelamento, que é um dos comportamentos que acabamos tendo quando percebemos que estamos diante de um perigo. E muitas vezes, ser julgado pelos outros representa um perigo dentro de nossas cabeças. Neste momento, a garota apresentou uma das respostas prováveis que geralmente temos numa situação de perigo. No caso dela, foi o congelamento, mas poderia ter sido a fuga ou a luta. E eu te pergunto, o que você acha que aquelas pessoas fizeram enquanto o alarme estava tocando? Nada. Absolutamente nada, a não ser olhar para a gente, olhar para quem estava com aquele celular cujo alarme estava tocando no momento. Logo após aquela situação, eles nem ligaram mais para a gente, mas para aquela minha amiga que estava ali comigo, ela estava em uma situação de extremo perigo. É isso que ela sentiu dentro dela. Isso acontece o tempo todo com um monte de pessoas e talvez com você também. Existem pesquisas que indicam que o medo de falar em público, o medo de ser julgado em público, supera muitas vezes o medo da morte. Isso significa que se tivessem a opção, muitas pessoas prefeririam passar por uma situação letal que levaria elas à morte do que passar por uma situação vergonhosa em público. Mas por quê? Por algum motivo nós temos um mecanismo de medo. A maioria das pessoas tem o medo de vergonha, o medo de falhar em público, o medo de ser julgado pelos outros. Uma das explicações plausíveis para isso é que nossos ancestrais faziam parte de um grupo razoavelmente pequeno de pessoas e que ser rejeitado neste grupo praticamente representaria a morte, porque você não conseguia sobreviver sozinho. Então, o medo naquele contexto, o medo de ser rejeitado, o medo de simplesmente ser excluído de um grupo, fazia muito sentido, diferente dos dias de hoje. Essa é uma das explicações. Porém, hoje isso não faz o menor sentido. Tudo o que conseguimos com esse medo exagerado de falar em público, esse medo exagerado de ser julgado pelos outros, é travar a nossa vida. Mesmo hoje esse medo não fazendo o menor sentido, ele continua atrapalhando muitas pessoas. E eu mesmo já tive essa experiência. Até aproximadamente meus 25 anos de idade, eu sofria com crise de ansiedade e ataques de pânico, principalmente em contextos onde eu estava em público. Me lembro de uma certa vez em que a mãe da minha primeira namorada olhou para mim e disse que eu parecia um bicho, porque eu era completamente antissocial. Eu tinha vergonha de dar um bom dia, eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas, eu tinha vergonha de andar à frente das pessoas e elas ficassem me julgando como era o meu andar. Só depois de muito autoconhecimento, muita leitura, muito trabalho, eu percebi o quanto esse medo estava travando minha vida e da importância de eu trabalhar isso dentro de mim para superar esse medo exagerado das outras pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar com você.
É sobre isso que eu quero que você tome consciência. Quantas oportunidades, quantas coisas você tem perdido por conta desse medo exagerado do julgamento dos outros. E de onde vem esse medo? Como podemos superá-lo? Uma das abordagens mais aceitas na psicologia para lidar com esse tipo de medo é chamado de dessensibilização sistemática ou exposição gradual. O segredo é parar de ficar evitando essas situações, mesmo que seja extremamente desconfortável, e começar a se expor gradualmente a essas situações que anteriormente você ficava fugindo. Logicamente, você precisa fazer isso de uma forma controlada. Fugir do medo só vai ficar reforçando para sua mente, seu cérebro, de que realmente isso se trata de uma situação muito perigosa para você. O oposto seria vagarosamente, gradualmente, você começar a provar, através de situações reais também, que isso não é perigoso, que nada demais vai acontecer com você quando você falar com o público, quando você se expor aos outros, quando os outros estiverem pensando coisas sobre você. Nada demais vai acontecer quando isso houver. Fugir só reforça para sua mente e para seu cérebro que isso é realmente uma situação perigosa, quando na verdade não é. Então, a solução é você começar a se expor gradualmente e começar a provar para você, para sua mente, para o seu cérebro, que isso não é perigoso, você não vai morrer por conta disso, as pessoas não vão te matar por conta disso. Isso não é nada demais. Só que você precisa provar para si, não apenas ouvir o que eu estou dizendo para você. É necessário trabalhar com isso, é necessário a exposição, é necessário realmente ter a experiência direta com essa verdade de que, na verdade, não existe motivo algum para ter tanto medo. Isso pode ser feito de duas formas e é assim que eu trabalho com os meus pacientes também. A primeira forma é a exposição imaginária. Você vai começar a se visualizar em determinadas situações que você estava fugindo, até que você se sinta confortável em visualizar isso. E depois, através de exposição real, começando com pequenos desafios, se expondo gradualmente a esse tipo de contexto, a esse tipo de situação, e provando para si, para a sua mente, para o seu cérebro, que você é capaz de lidar com isso. Logo, você vai se perceber cada vez mais relaxado, cada vez mais tranquilo, lidando com essa situação de uma forma muito mais simples. Em outras palavras, o seu maior medo é o exato caminho que você deve seguir. Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu sou terapeuta há aproximadamente 8 anos. E se você precisar de ajuda terapêutica, você pode entrar em contato comigo através do link da descrição aí. Meu contato você encontra logo abaixo deste vídeo. Eu espero verdadeiramente ter ajudado você e se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí, curta e se inscreva no meu canal.